de trazer a ministração a respeito de cura, né? Da libertação das enfermidades, das doenças. E depois de tantas ministrações, né? Hoje é o 14º dia, já 14, né? Hoje a 14ª ministração Glória a Deus. a respeito de cura. Glória a Deus por isso, né? E então eu quero ler com você um versículo que está na palavra do Senhor, no livro de Êxodo, Êxodo capítulo de número 15, verso de número 26. Êxodo capítulo 15, verso de número 26. A palavra do Senhor diz assim, meu irmão. Disse ele, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os seus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Diga comigo assim, olha, eu sei que eu não te ouço, mas é importante isso. Diga comigo assim, olha, eu sou o Senhor Deus que te sara. Deus. Aleluia. Deus. Queridos, glória a Deus. Presta atenção numa coisa. O Deus que nós servimos é um Deus que não muda. É um Deus o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus por isso, não? É um Deus que não muda, um Deus que tem um amor especial e um Deus que sara a vida do seu povo. Quantos milagres, queridos, nós podemos presenciar na palavra do Senhor, desde a criação, né? No Velho Testamento, no Novo Testamento, né? Quantos milagres, queridos, nós vemos através dos sacerdotes, através dos profetas, quantos milagres nós podemos presenciar, meu irmão, realizados através dos discípulos, quantos milagres realizados, queridos, através de Jesus Cristo, nosso grande, poderoso Salvador, né? Quantas coisas belas Deus fez e deixou para que nós pudéssemos dar sequência nisso. Como o pastor Eduardo ministrou ontem, falando, olha, lá no livro de João, capítulo 14, a Bíblia diz que nós faríamos os milagres que Jesus fez e outros milagres maiores faríamos. Glória a Deus por isso, queridos. Então, nós precisamos aprender a nos posicionar. Todos nós, queridos, na nossa vida, em determinadas áreas da nossa vida, nós precisamos de uma libertação, de uma cura. Todos nós, não tem esse nem aquele. Às vezes, numa área, no corpo físico, ou às vezes, meu querido, uma ferida na alma, né? Uma situação de libertação na alma. Isso traz para as nossas vidas, queridos, uma reflexão. Nós devemos refletir e analisar que Deus é um Deus que já operou todas as coisas. Quantas doenças, quantas enfermidades têm assolado as pessoas, e a gente pode ver isso no meio da igreja. Hoje a igreja, nós vemos tantas igrejas, querido, que as pessoas estão enfermas e caminhando e na igreja, ativa na igreja, mas estão enfermas, porque muitas vezes não aprenderam ainda a tomar posse daquilo que Deus tem, aquilo que Deus já fez na cruz do Calvário. A palavra do Senhor, ela é muito clara nisso, ela mostra em muitas áreas, em muitas situações, em muitas passagens, nós podemos ver, meu irmão, que Deus é o Deus que nos sara, é o Deus que nos liberta, e é o Deus que já realizou o sacrifício na cruz do Calvário pela nossa vida. Amém? A palavra de Isaías, capítulo 53, que ele mesmo tomou as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, nós temos a liberdade, queridos. Se conhecemos a palavra, se procuramos ter uma intimidade maior com a palavra, analisamos aquilo que a Bíblia diz, podemos trazer para a nossa vida, aplicar na nossa vida e viver de uma maneira diferente. A igreja hoje, em muitas situações, glória a Deus pela nossa igreja, que tem sido ativa, que tem realizado milagres, mesmo na pandemia, nós temos visto o milagre de Deus, a unção de Deus. Aleluia! E nós podemos ver no livro de João, capítulo 10, que o Senhor Jesus é aquele que veio para nos trazer vida abundante. Então, se nós temos, querido, essa convicção no nosso coração, se temos as promessas de Deus e nós conhecemos, meu irmão, por que então, meu irmão, hoje nós vemos tanta gente com enfermidade, com tantos problemas, sendo assolados muitas vezes, meu irmão, por tantos problemas, tantas enfermidades, sem a capacidade de usufruir aquilo que Deus já preparou para a vida de cada um deles, para a nossa vida. Então, sem tomar posse daquilo que Jesus já realizou no Calvário, o que leva a pessoa a não assumir isso. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, bem rapidinho, que o nosso tempo é curto, né? É a falta de conhecimento, muitas vezes, do Senhor. A falta de conhecimento leva as pessoas, querido, a não vivenciar ou não tomar posse daquilo que Deus tinha, ou daquilo que Deus tem, melhor dizendo. A Bíblia fala em Oséias 4:6,
que o povo de Deus é corrompido, é consumido porque lhe falta conhecimento. Então, o nosso papel como líder, querido, é levar as pessoas, o nosso papel como cristão é levar as pessoas a ter um entendimento, a ter uma compreensão de que o milagre já foi realizado. Nós só precisamos aprender a assumir, a tomar posse daquilo que Jesus já fez. Como líder é isso. Como igreja, querido, nós como igreja, que todos nós somos a igreja viva do Senhor, nós precisamos aprender, querido, a ter compromisso com a palavra, a nos comprometer. Isso é o segundo ponto que eu quero falar para você, é ter compromisso com aquilo que é a palavra de Deus. Deus nos chamou, meu irmão, para fazer um trabalho excelente. Deus nos chamou para algo sobrenatural. O trabalho do crente é pregar, é anunciar a palavra, é falar do amor de Cristo, é anunciar, meu irmão, que há um Salvador. O mundo está perdido, corrompido, as pessoas em desespero. Nós temos ouvido e recebido, meu irmão, muitos telefonemas de pessoas pedindo, olha, liga para fulano, busca-se em ciclano, dê uma palavra, porque as pessoas estão em desespero por causa dessa situação. E esse papel é o nosso papel, de anunciarmos a palavra, de falar do amor de Cristo, meu irmão, porque Deus tem uma obra, um trabalho para realizar na nossa vida. E Deus quer uma igreja abençoada, uma igreja sarada, uma igreja feliz. Isso é para mim e para você. Amém, meu irmão? Amém. Deus quer isso na nossa vida. Então, querido, o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você é uma mistura. O que leva a pessoa a não receber? A mistura com o mundo. Muitas vezes, nós vemos as pessoas, meu irmão, se misturando com o mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja, sabe, querido, e usando de muitos amuletos e de muitas coisas para realizar o culto. E nós não precisamos disso. A palavra do Senhor nos mostra que quando Deus libertou o povo da terra do Egito, ele levou o povo, meu irmão, e uma das ordenanças de Deus é que para quando o povo chegasse na terra que eles fossem tomar posse, eles não se misturassem com o povo daquela terra, porque se misturasse, se aliançasse com o povo daquela terra, meu irmão, aquilo seria um laço na vida deles. Então, meu irmão, Deus quer na nossa vida uma vida de uma maneira diferente. Deus quer que nós vivamos uma vida em santidade, onde, meu irmão, nós não vamos viver misturada com o mundo que nós vivemos, o mundo corrompido. Nós vivemos no mundo, mas nós não fazemos parte dele. Amém, meu irmão? Então, querido, não deixar que o mundo entre dentro da nossa casa, não deixar, meu irmão, com que o mundo, com que a carnalidade atrapalhe a nossa vida. Deus espera que nós possamos viver numa vida de oração, numa vida de jejum. E nós, mais uma vez, agradecemos a Deus por tudo isso que nós temos vivenciado, porque nessa crise, meu irmão, a situação de muitos é para estar parado, mas nós estamos, queridos, realizando a obra do Senhor, participando das nossas lives, das nossas orações. Então, nós precisamos entender isso, que Jesus está preparando a sua igreja. Esta é a oportunidade de Deus para a tua vida. Jesus está preparando a igreja porque ele virá buscar a sua igreja. E a Bíblia diz em Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. Porém, uma igreja santa, sem defeito. Em algumas traduções, uma igreja inculpável. Querido, isso fala de uma vida de santidade, de uma vida, meu irmão, onde nós precisamos aprender a buscar mais de Deus, porque Deus quer realizar um milagre. Ele não vem buscar uma igreja contaminada, ele não vem buscar uma igreja, meu irmão, andando, se arrastando, não. Ele vem buscar uma igreja gloriosa, uma igreja firme, uma igreja, meu irmão, que prega a palavra, que vê o milagre, que anuncia, meu irmão, a salvação, que coloca as mãos sobre a cabeça dos enfermos, e a Bíblia diz que eles ficarão curados. Amém. Esse é o papel da nossa vida, esse é o papel da igreja. Então, você poderia me perguntar, pastor, o que eu devo fazer? O que eu preciso fazer? Meu irmão, é assumir a nossa posição como filho de Deus. Assuma a tua posição como guerreiro, como filho de Deus. Querido, e ore, e busque, e leia a Bíblia, e seja ousado, querido, para ministrar. Se a pessoa está com uma enfermidade, se está com uma gripe, se está, meu irmão, com um problema de enfermidade, o papel da igreja é orar. A Bíblia diz, olha, chame os presbíteros da igreja, chame os pastores, coloque a mão sobre os enfermos, e a oração da fé levantará os enfermos. Então, nós precisamos exercitar mais a nossa fé. Lucas 10:9 diz, meu irmão, Jesus, quando dispensa os 70 discípulos para que pregasse a palavra, ele diz, olha, eu vou enviar vocês, vocês vão e anunciam a palavra, levem a minha paz. E no versículo 9 ele diz, olha, curai os enfermos, que na cidade ali, curai os enfermos que nela houver. E anunciai, a vós outros está próximo o reino de Deus. Aquele papel
de curar, de anunciar, de ver o milagre, está na mão da igreja. A igreja é a igreja gloriosa do Senhor, amém? Amém. Então, o segundo ponto que eu posso responder para você, não duvide no seu coração, meu irmão. Não deixe que a dúvida prevaleça, mas aprenda a tomar posse, a assumir, meu irmão, a posição, a assumir a autoridade que o Senhor já te deu também, lá em Lucas 10, 19. Ele diz aí, eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Então, devemos declarar a palavra como terceiro ponto para a tua vida. Declarar a palavra, querido, profetizar. Profetiza sobre a tua vida, profetiza sobre a tua casa, meu irmão. Profetiza sobre a vida dos teus irmãos, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Ela é um poder exercitado através da nossa vida. A Bíblia diz, abra a tua boca e eu te encherei. Nós precisamos abrir a palavra, a boca do Senhor e anunciar a boca e anunciar a palavra do Senhor. Amém, querido? Aleluia. Deus, nós nos alegramos quando nós vemos os testemunhos que têm sido dados. Olha, quantos testemunhos, quantos milagres o apóstolo acabou de anunciar. Só ontem, 8 pessoas receberam bênção. Glória a Deus. E nós temos, meu irmão, cada vez mais. Olha, as pessoas precisam se comprometer. Precisamos assumir a nossa posição. Nós somos os servos do Senhor. Ontem o apóstolo falou da irmã Isabel, hoje novamente. A irmã Isabel é uma irmã que está conosco há quase 10 anos, querido. Glória a Deus. Faz 10 anos que nós estamos à frente da igreja. E a irmã Isabel é uma das nossas primeiras ovelhinhas que está aí. Você tem visto ela, né, presenciado ela aí, querido, em todos os dias dessa vigília. Ela usa um oxigênio. Vai para a igreja com um aparelho de oxigênio e leva uma máquina. Lá na igreja nós ligamos a máquina na força e ela fica naquela máquina. Querido, ela não perde o Tadel. Ela não perde um culto de quinta-feira. Ela não perde um culto. Olha ela aí, ó. Glória a Deus. A irmã Isabel faz um tchauzinho assim, ó. Faz um tchauzinho aí, irmã. Glória a Deus. Querido, olha aí no aparelho de oxigênio, ela não perde um culto. Ela foi acometida de uma enfermidade, queimou o seu pulmão por dentro. Sabe, queridos? Queimou o pulmão dela por dentro e ela não tem o pulmão e ela precisa desse aparelho. Mas nós temos declarado sobre a vida dela que um milagre é certo, irmão. Aleluia! Queridos, e um outro irmão, nós temos o irmão Marcos, o Marcos Eduardo, também está aí na vigília todos os dias, participando conosco, está acometido também de uma enfermidade no intestino. Sabe, querido, e os diagnósticos dos médicos são sempre... Aí o Marcos aí, olha, são sempre assustadores. Faz tchauzinho aí, irmão. Glória a Deus. Aí, vamos aplaudir o Senhor pela vida do Marcos. Guerreiro. Valente do Senhor. Glória a Deus. O diagnóstico do médico... Seu microfone está cortado, pastor. Não, desliguei não. Agora, voltou. Amém? Querido, então, esses irmãos são irmãos guerreiros, irmãos valorosos que têm pagado um preço. E nós temos crido, orado ao Senhor e declarado que a vitória é certa, que a cura é certa, que o milagre é certo na vida desses irmãos. Então, na vida da irmã Isabel, mais uma vez eu declaro sobre a tua vida, minha querida, na vida do Marcos e na vida de cada um dos irmãos. Aleluia! Participa da igreja, irmão, e você já está há muito tempo esperando a tua cura. Creia que Deus é poderoso, é fiel para cumprir a sua palavra. E Ele realiza o milagre na tua vida nesta noite. Acredita nisso, querido? Creia no milagre. Olha, hoje nós chegamos de Franca, onde estávamos em Franca, onde chegamos já à noitinha para participar da vigília. Fomos descansar um pouquinho mais tarde, já antes das 6 horas da manhã. Minha filha Jéssica acorda chorando. Há poucos meses atrás ela teve uma cólica de rim. E Deus, nós oramos pela vida dela, ela expeliu essa pedra, glória a Deus. Aleluia. Mas, desta vez, nesta noite, no outro lado, teve ali também, né, uma cólica muito forte, onde ela estava com as mãos já enformigando, a boca enformigando, não aguentando mais de dor, querido, e veio até passar mal do estômago, de tanta dor que sentiu, né, e nós nos posicionamos em oração, de orar e determinar sobre a vida dela, sabe, ministrando cura, ministrando a palavra do Senhor, confiante, meu irmão, que Deus é poderoso para realizar um milagre. Sabe, querido, a minha esposa tomou a liberdade aqui, já ligou para o apóstolo também, e na mesma hora, né, o apóstolo já liga também e faz e completa aqui na nossa fé, a oração, querido, e a dor foi passando, nós tivemos o temor de levar ela no
no médico, né? Porque com esse coronavírus, essa situação, nós ficamos um pouco apreensivos, mas Deus operou um milagre. Aleluia! Deus opera milagres. Deus é o Deus de milagres. Amém, meu irmão? É Deus poderoso, é Deus santo, Ele opera milagres, assim como tem feito na nossa vida. Nós temos tantos milagres para contar, irmão, mas assim como Deus tem feito na nossa vida, Deus faz no meio da igreja, Deus faz na tua igreja, faz no teu grupo, Deus faz na igreja metodista renovada, porque este é um lugar de pessoas comprometidas com o Senhor, este é um lugar de gente séria, este é um lugar de gente que busca, de gente que ora. Então creia, irmão. Eu quero encorajar você, querido, você que está me ouvindo, a usar a autoridade do Senhor, a colocar a autoridade que o Senhor tem dado para você, a declarar, a não se intimidar, irmão. Não olha para a enfermidade e fala, o remédio está ali, eu estou com dor, o Dorflex está ali. Não, querido. Põe a mão sobre a enfermidade e ora, declara sobre a tua vida. O Senhor é Deus, Ele é poderoso. Não é porque nós merecemos, não, irmão. É porque Ele é Deus de graça. Ele é Deus de misericórdia, Deus de poder. E Ele realiza o milagre na tua vida. Nós temos aqui a Conceição participando conosco, né? E nós temos orado e declarado cura sobre a vida dela. E nós já temos visto o milagre. E em breve vamos ter aqui o testemunho dela também aqui. Meu irmão, e tantos outros irmãos que eu conheço. Muitos eu sei que eu não conheço, não sei da situação. Mas eu quero aqui, meu irmão, motivar você que tem um pedido de oração, que você possa escrever aí, querido, já começar aí, eu peço o pastor Alex abrir o chat aí, para que você possa começar a marcar o teu pedido de oração. Meu irmão, crendo, não é simplesmente por marcar, mas é crendo que Ele é poderoso para realizar o milagre. Não é por causa da minha vida, não é nem por causa da vida do apóstolo. Nós somos aqui guerreiros, estamos buscando a face do Senhor, a presença do Senhor, mas é porque Deus é Deus misericordioso e santo. Ele não quer o teu povo se arrastando, não. Ele quer, como eu disse para você, a sua igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, meu irmão. Seja sem mancha e sem ruga. Sabe, sem pecado, lisa, bonita, para encontrar o noivo que virá buscar a igreja. Eu e você estamos preparados nessa forma, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você, então, junto comigo, ficar de pé, para nós podermos orar. Talvez você, querido, tenha aí como colocar a mão sobre uma enfermidade. Talvez você está assolado com uma enfermidade. Você tem como colocar as mãos sobre a tua vida. Se não tem como colocar sobre a enfermidade, coloque sobre a tua cabeça, irmão. Se você tem, então, condições, coloque as mãos sobre a tua vida. Irmão, e vamos declarar, vamos orar. Eu quero convidar você, então, ficando de pé. Fique de pé, querido, e se possível, então, coloque as mãos. Se você não está enfermo, meu irmão, estenda a tua mão para o alto. Vamos orar junto comigo, amém? Vamos em unidade, no mesmo Espírito, declarar o poder e a graça poderosa e redentora do Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Neste momento, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Senhor Jesus, te dando graças, Pai, porque o Senhor é Deus misericordioso e o Senhor traz, meu Pai, a luz da Tua palavra na nossa vida. E neste momento nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua misericórdia. Te agradecemos, ó meu Pai, pelo Teu grande amor, ó Senhor, que o Senhor tem dado graça, que o Senhor tem dado direção, que o Senhor tem agido com misericórdia sobre a vida do Seu povo. Eu quero aqui, meu Pai, orar pela vida do Teu povo, pela vida da Tua igreja, pela vida dos nossos irmãos, os que fazem parte da Igreja Metodista Renovada, os que não fazem, que são de outras denominações. Meu Pai, nós oramos e declaramos, somos um só povo, o povo do Senhor na face da terra. Eu quero aqui, meu Senhor, declarar a falência de todo mal, todo mal. Nós usamos a autoridade que o Senhor nos concede para repreender toda a enfermidade, para repreender, meu Senhor, todo o mal, seja, Senhor, na área física, seja na área espiritual. Nós repreendemos todo o poder do inimigo, Senhor, declaramos a falência da enfermidade, assim como o Senhor Jesus fez com aquela mulher encurvada. O Senhor olhou para ela e viu que ela tinha ali um espírito de enfermidade, e o Senhor declara sobre a vida daquela mulher que ela estaria curado, e impôs as mãos sobre a vida dela e declarou, Senhor, para aquele espírito de enfermidade a deixasse, e aquela mulher ficou curada, que já havia, Senhor, há 12 anos que vinha sofrendo de uma enfermidade. Então nós oramos agora, meu Pai, por qualquer
que seja a enfermidade que tenha assolado a tua igreja. Senhor, seja por problema de diabetes, de pressão alta. Senhor, seja problema na coluna, seja problema de câncer, Pai. Nós oramos e repreendemos a falência, declaramos falência do mal. Seja problema, Senhor, na área física, Senhor, problemas de intestino, problemas, Senhor, de pressão alta, problemas, Senhor, cardíacos. Nós repreendemos, ordenamos ao Senhor que toda enfermidade caia por terra, que todo mal caia por terra, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pessoas que estão com problema de visão, Pai, pessoas, Senhor, que estão acometidas, Senhor, de algum vírus, ó Senhor, como no caso do coronavírus, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pessoas com problemas, ó Pai, ó meu Senhor, na alma, que tem rancor, que tem mágoa, Senhor, eu te peço que os ajude, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que caia por terra todo o poder do inimigo, Pai. Clamamos a Ti, Senhor, tira toda a ferida da alma, tira todo o problema de enfermidade, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos que o Teu sangue é poderoso e a Tua palavra diz que o Teu sangue é que purifica a nossa vida de todo pecado. Perdoa os pecados, Senhor. Purifica, Senhor, a vida deste irmão e desta irmã. Nós declaramos como igreja, declaramos que somos o Teu povo, somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor, ó Pai, separados, ó meu Deus, para levar a luz, separados, ó Senhor, para levar o milagre, a boa notícia, e levar, Senhor, a salvação à vida das pessoas. Por isso eu oro e determino, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro a bênção, declaro a paz, declaro a cura, Senhor, e declaro sobre a vida desse irmão que colocou a mão sobre a sua enfermidade, declaro a cura sobre a vida dele agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enfermidade, eu te ordeno, saia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja. Aleluia. Aleluia. Que palavra tremenda que nós ouvimos aqui do pastor João Camilo, pastor da nossa Igreja Metodista Renovada em Ribeirão Preto. Que Deus te abençoe, parabéns pela palavra. Você que impôs as mãos, você que estava com uma fotografia de alguém na sua mão, que eu vi várias pessoas assim, que você receba a confirmação, o selo, né, da bênção e da cura. Está selado na terra e no céu, porque estamos aqui em centenas e centenas de pessoas orando e com certeza Deus ouviu a nossa oração. Toma posse da cura, toma posse desse milagre nesta noite, em nome de Jesus. Pastor Alex, onde você... Boa noite. Eu vou me destacar aqui. Boa noite, estou aqui tentando honrar o trabalho do pastor Felipe. Vou até pleitear um aumento para ele no final dessa vigília aí, em nome de Jesus. Apóstolo, mas nós temos 3 testemunhos, 2 nós vamos ler, e um eu queria aqui chamar, então, o nosso querido amigo para compartilhar esse testemunho. Eu vou aqui ativar o som dele e vou também destacar o vídeo dele, que é o Osvaldo. Oh, aleluia! Vamos lá, meu querido Osvaldo, a paz do Senhor! Tudo bem, apóstolo? Amém! Conta o testemunho para glorificarmos o nome do Senhor. Eu vou ser breve porque sei que só tenho 2 minutos aí. Mas assim, desde o início da nossa vigília, nós temos colocado em oração um casal aqui do nosso prédio aqui, que foi acometido da Covid. E o marido, inclusive, está entubado, e a esposa ficou no apartamento, nós ficamos dando assessoria para ela, levando alimentos e tal. E aí, no sábado passado, não ontem, mas há uma semana atrás, além dela ter sido acometida da Covid, ela teve um AVC, para piorar a situação. Foi socorrida às pressas, e aí nós intensificamos as orações, porque a gente não, Deus do céu, aceitar uma situação dessa, a situação já era ruim, ela foi piorada. E nós fomos orando, clamando ao Senhor, colocando no grupo de oração. Eu sei que os pastores estavam orando pelos nossos pedidos. E agora, assim, para a honra e glória do Senhor, hoje pela manhã, nós recebemos uma mensagem dela, inclusive eu compartilhei isso com o apóstolo, dizendo que os médicos ficaram abismados, não sabiam o que tinha acontecido,
mas ela tinha tido uma melhora espetacular, inclusive deram alta para ela. Glória a Deus. Ela veio no prédio, ela colocou a mensagem em áudio sem sequelas do AVC, recuperada da Covid e pedindo oração agora pelo marido, né? Então, para a honra e glória do Senhor, eis as respostas das nossas orações. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tive acesso ao áudio dessa irmã. Você nem imagina que essa irmã, essa mulher, teve um AVC sem nenhuma sequela. E isso é para glorificar o nome do Senhor. E agora a preocupação dela não é mais com ela, mas é com o marido dela. Isso é muito lindo. Ela pede oração e nós estamos orando aqui por ele e ele também será curado em nome de Jesus. Pastor Alex, tem 2 testemunhos para você ler para nós. Isso, vamos lá então ler esses testemunhos poderosos de vitória. Primeiro é da Thaís Oliveira, ela é da nossa igreja da IMR. Boa noite, eu tenho um testemunho, sou membro da IMR, pertenço à área verde, sobre a liderança do Nino e da célula do Alexandre e da Karen Rodrigues. Eu tenho participado da vigília e agora, ouvindo os testemunhos de liberação do auxílio, consultei o pedido que fiz para minha mãe Vera Marli, e acabou de ser aprovado para a glória do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor aí por essa provisão. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor, pessoal. Olha que bênção. E ela falou aqui que a mãe dela ainda não é convertida, mas que ela crê na fidelidade do Senhor e que a mãe dela vai ser alcançada em nome de Jesus. Amém, eu creio. O segundo testemunho diz o seguinte: eu sou a Neide Santos, sou aqui de Campinas e estou na vigília desde o começo. Quando eu estava ouvindo os pastores, aí a minha sobrinha me ligou me dizendo que o meu sobrinho tinha dado um AVC, tinha saído quase em coma para o hospital. Aí eu pedi para minha filha Luana, que está aí também na vigília, que ela é da igreja de Jaú, para colocar o nome dele na vigília, e coloquei também. No dia seguinte ele recebeu alta sem nenhuma sequela, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Olha, e glorificar o nome do Senhor. Louvado seja. Aleluia. Olha como Deus tem operado poderosamente quando nós nos ativamos em fé. E este é o avivamento. Cremos na manifestação do poder de Deus e nos ativarmos. Essa vigília não é em vão. Deus tem operado, e isto ainda é só o começo de grandes milagres que nós veremos acontecer em todas as nossas casas. Eu quero agora passar a palavra ao meu grande amigo, meu filho na fé, meu querido pastor Eliseu Zé Ribeiro. É um meu grande companheiro de viagens, é o vice-presidente da Metodista Renovada, é fundador da Metodista Renovada comigo, a Sandra, sua esposa, e a Sandra, minha esposa também. Lá está esse homem de Deus. Uma alegria, uma honra muito grande estar contigo aqui, pastor Eliseu, que comanda, ele é o nosso regional da 2ª região eclesiástica aqui da Grande São Paulo, com uma grande expansão, uma grande explosão aí das igrejas. Eu louvo a Deus pela sua vida, viu, meu filho amado? Que Deus te abençoe poderosamente. É casado com a Sandra, e eu louvo a Deus pela sua vida, pela Sandra, e que Deus te use poderosamente nesta noite, meu filho. Amém. Paz, Senhor, igreja. Deus Amém. Abençoe a cada um de vocês. E é uma alegria muito grande poder estar aqui participando dessa vigília, a vigília da unidade. Que bênção! Esses 13 dias passados que nós estamos frequentando, assistindo também, participando, tem sido bênção nas nossas vidas, tem sido momentos de edificação, cada palavra, cada testemunho, nós temos visto e presenciado o sobrenatural de Deus. Quero agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, pela vida, pelo ministério do apóstolo Joel, com essa ousadia e esse momento tão singular que Deus colocou no coração dele de estarmos fazendo essa vigília. Que bênção! Estamos ativados mesmo e ativando a nossa fé nesse momento. Que glória! Que aleluias por esse momento. Como igreja estamos, outros ministérios estão conosco, nossas igrejas, tanto no Brasil como fora dele, participando.
como o apóstolo Paulo disse, a palavra de Deus não está presa, né? Nós aqui às vezes estamos presos, enclausurados, mas é a palavra do Senhor, que ela não tem fronteiras, ela não tem, ela tem um alcance muito grande. Aonde quer que haja o som, ali está a palavra do Senhor, e ela não volta vazia. É uma das promessas do Senhor. Entre as 8.000 ou mais de 8.000, essa é uma das promessas do Senhor. Ela não volta vazia. Louvado seja Deus por isso. Mas eu estou aqui nesse momento também enclausurado, preso aqui, e hoje em especial eu digo que a segunda ou terceira palavra mais falada antes de coronavírus deve ser reinventar. E nesses vamos fazer 26 anos de ministério pastoral, sempre tem algumas coisas que eu tenho aprendido nesses 26 anos e que tem me surpreendido também. Uma das experiências de aprendizado foi quando nós estivemos no Chile. E lá no Chile, pela primeira vez, tive que falar e alguém traduzindo. Então, eu falava uma parte e esperava, e às vezes esquecia, começava a falar e tinha que alguém puxar o breque de mão para que a igreja pudesse entender. Então, eu louvo a Deus por isso. Mas eu quero colocar aquilo que o Senhor tem falado no meu coração para você que me escuta, e é também um exercício de fé. Eu tenho que crer que vocês estão me escutando. Mas eu hoje entendo mais ou menos o que foi João Batista, a voz que clama no deserto. Estou aqui falando com você. Estamos todos Aleluia. Ainda bem que deve ter aí uns 300 me escutando aí. Tem mais. Estamos em 312. 312. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Eu quero, então, colocar para vocês um texto da palavra do Senhor, apenas um versículo. Ele está em Gênesis capítulo 25, versículo 28. Eu vou ler de maneira pausada. Esses anos todos em Taboão da Serra já está acostumado. E eu louvo a Deus por isso, porque a repetição, e falando pausadamente, principalmente a leitura da palavra de Deus. É que muita gente nova tem chegado em Taboão e não tem toda essa desenvoltura em achar o livro e em acompanhar a leitura. Então, eu falo, repito e espero muita gente achar a palavra de Deus, né? Tá em Gênesis 25, 28, diz assim: Isaque amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. O Senhor colocou bem forte no meu coração, falando sobre relacionamento familiar, falando sobre, agora com uma ênfase maior, sobre libertação de algumas coisas que acontecem no relacionamento familiar. E esse versículo nos traz um pensamento como se fosse um teatro que estava acontecendo dentro de um lar. E eu chamo isso de partidarismo. Partidarismo no relacionamento familiar. Agora, eu vejo a Bíblia, e isso me encanta, como um livro singular, excepcional, porque, ao mesmo tempo que ela não esconde as virtudes e os êxitos de homens e mulheres, ela também não esconde as fraquezas, os fracassos. E aqui nós percebemos exatamente falando, mostrando alguma coisa que acontece dentro do seio de uma família. Eu fico aqui pensando quando Rebeca, que amava Jacó.
Isaac que amava Esaú. Agora, o contexto dessa história, em função desse partidarismo, um puxando de um lado, outro puxando de outro, como se fosse um cabo de guerra, isso trouxe um desdobramento muito grave. Muito grave. Infelizmente, Jacó acabou também não aprendendo essa lição e acabou repetindo também diria um tipo de maldição lá na frente com seus filhos também, algo similar ao que aconteceu aqui. A Bíblia relata que a bênção e o privilégio da bênção dos pais, passando como herança, era exatamente para o primogênito. Entretanto, havia exatamente por parte de Deus que o mais novo seria realmente o que estaria recebendo a bênção. Agora, o que faz o partidarismo dentro de um seio familiar? Como que pode uma matriarca, a Rebeca era a segunda matriarca dentro de um contexto de igrejas, de famílias crentes, vamos dizer assim? Ela induz o filho a desonrar o pai, a trair a confiança no próprio pai, em virtude de quê? De partidarismo. Partidarismo, ele traz conflito. O partidarismo, além do conflito, ele desagrega. Essa família foi desajustada, desagregada, em função do quê? Em função de preferências. Olha o que acontece. Ódio entre os irmãos. Se nós fizermos isso, um cruzamento de datas extra-bíblia, nós vamos chegar realmente à conclusão de que Rebeca não trouxe no regaço os netos. A geração de Esaú, a geração de Jacó, ela não viu, ela não embalou. Rebeca, em função de partidarismo, de preferência, nunca mais posto dileto. A indução de desonrar o pai, se nós trouxéssemos para os nossos dias, o Código Civil Penal, Civil Brasileiro, dizia que é falsa identidade. Artigo 307 do Código Penal. Ou seja, fazer-se passar por outra pessoa. Agora eu quero que você preste bem atenção, porque nós estamos falando de famílias crentes. Eu não sei, não dá para se conjugar exatamente 3 pilares, e assim que a Bíblia traz, 3 pilares de famílias crentes, é uma geração de crentes. Quando nós vamos falar, nós temos que falar nessa sequência e nessa ordem, Abraão, Isaac e Jacó. Uma família de crentes, por isso que o Senhor me colocou essa palavra de partidarismo, trazendo para nós. Porque eu não estou falando de uma família de ímpios, de incrédulos, de devassos. Não, estou falando de famílias que são pilares da fé. Se nós trouxéssemos para os nossos dias, eu poderia falar sobre a minha família. Eu diria o seguinte assim, olha, o irmão Arlindo e a irmã Maria Rosa, esses são os meus avós, crentes. Eu poderia estar dizendo, o irmão Benedito e a irmã Rosa Francisca são os meus pais, crentes, que dormem no Senhor, mas que também tivemos na família partidarismo, tivemos uma situação tão grave, e eu acabei desconhecendo também meus tios, tivemos que interferir, eu, o pastor Geraldo, nós dois tomamos a frente, porque os nossos tios, na verdade, os nossos pais, nós não conhecemos a reação que eles tiveram em função dos bens dos meus avós, mas foi algo que nos espantou. Houve partidarismo, cada um ficou 2 grupos divididos e brigando feio mesmo. Mas também de crentes.
Por isso que eu entendo que é muito importante e que nós tomamos pé e nos apercebemos exatamente do que acontece dentro do relacionamento familiar, coisas que precisam de libertação. Eu fazendo uma pesquisa, eu encontrei 12 famílias crentes na Bíblia. 12 famílias crentes que estavam divididas. Para ser bem rápido e não me aprofundar, eu peguei apenas 3 famílias de crentes divididos por intrigas, por partidarismo, por ambição. Eu escolhi falar sobre Eucana e as suas esposas. De um lado, intriga, e do outro lado, a retaliação. A palavra de Deus diz que Eucana amava a Ana. Eu entendo aqui, apenas conjecturando, de que por Penina até mesmo perceber que o amor maior estava sobre Ana, ela retalhava também. Ela tinha, então isso virou uma intriga, virou divisão, virou partidarismo dentro de uma família de crentes. Se eu falar de Davi e seus filhos, dentro do relacionamento, o incesto, a traição do pai, alguém que foi assassino, era alguém que era convencido, prepotente, impetuoso, embora a palavra de Deus diz que ele era perfeito. Eu descobri que Absalão era um jovem perfeito. A palavra de Deus diz que das plantas dos pés à cabeça ele era perfeito. Era fisicamente, não estou dizendo no total, mas fisicamente, então eu encontrei um outro homem perfeito. Absalão era perfeito. Agora, havia intriga. E de toda essa prepotência, Absalão, ele passou realmente por tudo, através de todo o caráter, o desvio de caráter dele, porque ele acabou sendo um assassino. E essas pesquisas que eu fiz traz exatamente a causa da divisão e traz exatamente o efeito, a consequência disso. E em 2 Samuel 18:33, eu vou apenas ler a consequência. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Intriga, assassinato, partidarismo dentro da casa. Uma outra família que, pasmem vocês, uma outra família que havia também divisão, partidarismo. Eu vou ler os versículos, e só para aguçar, talvez, a curiosidade de vocês, e eu lendo o versículo, vocês são capazes até mesmo de acertar. João capítulo 7, versículo 5 diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. E em Salmo 69, 8 diz: tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Divisão em família. Eu estou falando de Jesus. Então, a Bíblia relata também que é preciso nós tomarmos tendência e cuidado a respeito disso. O que seria o partidarismo para nós hoje? Eu diria competição. Dentro de um lar, a competição talvez entre os cônjuges. Talvez, aqui um exemplo, a carreira, um começa a
desenvolver com mais velocidade na carreira. Então, aqui há uma individualidade. Olha, se você vem, fica para trás, eu estou indo, e não tem aquele companheirismo de trazer e os dois irem juntos. Então, existe ali, vira uma competição. Pode ser competição entre os irmãos também. Comparações que acontecem, que vira também, e gera conflito e desagrega. Ou pode ser ele, pode ser ela, falando exatamente da mãe e da sogra. Olha, se fosse, a minha mãe faz isso melhor do que a sogra ou vice-versa, isso traz conflitos. Dizer que um filho é mais inteligente ou mais habilidoso do que o outro. Algumas coisas eu falo em função até mesmo do que acontece dentro de casa, entre eu e a Sandra. Uma das coisas que nós primamos, nós em 1984, nós marcamos a data do nosso casamento e casamos em 1985, ou seja, dia 6/7 desse ano, nós vamos completar 35 anos de vida conjugal, de caminhada 2. Mas em 1984, nós unimos a nossa conta. Eu acho uma loucura. Eu e Sandra, a palavra de Deus determinando que nós somos uma só carne. E nós fazendo contas, temos contas separadas. Como eu posso lidar com bens que deveriam ser do lar e ter um tratamento individualizado? Por exemplo, existem 2 carros. Eu até entendo que, por exemplo, eu gosto de um carro grande, dirigir carro grande. A Sandra, um carro menorzinho, ela fica mais confortável. Mas dizer que o carro é dela e o grande é meu, não, o carro é da casa. Eu posso ter até a predileção, a preferência de estar lendo, de estar dirigindo um carro maior e ela o menor. Mas a consciência, a motivação é de que aquele carro, ele é da casa, ele é do nosso lar. Agora, o individualismo e um partidarismo absurdo, que às vezes é loucura, é que eu digo, o meu, e esse meu eu até escrevi aqui nas minhas anotações com letras garrafais maiúsculas, o meu celular, eu tenho a senha, eu não desfruto, eu não passo a senha para ninguém. Além de gerar um partidarismo, gera como se fosse um segredo, quase que infidelidade sobre isso. Eu estou falando de experiência que nós temos aprendido. Agora, veja o que diz a palavra de Deus. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 24. Igreja, por que eu estou falando tudo isso? Porque o propósito da nossa vigília. Aleluia. Unidade. Aleluia. E a unidade tem que começar na minha casa, na sua casa. E não é apenas um discurso, ela tem que ser algo efetivo. A nossa visão, enquanto até mesmo MTA, nós temos alguns slogans, somar, crescer e multiplicar. Não cabe a subtração, a diminuição e divisão, não cabe. Essa é a visão nossa de unidade, estarmos congregados, unidos e crescendo. Eu só entendo que uma única vez eu posso abrir uma exceção para diminuição. Só devemos aceitar da seguinte maneira: Senhor, diminua eu e cresça tu através da minha vida. Só dessa vez. Glória a Deus. Quero, me caminhando já para o final dessa ministração, quero falar sobre o e-bíblico. Alguns anos atrás eu preguei sobre e mencionei dentro de uma mensagem esse e-bíblico. Esse e-bíblico fala sobre equilíbrio. E equilíbrio, nós vamos ver que exatamente é o símbolo da advocacia, que é a balança. Não pode pender de um lado ou do outro, uma que deixou de exercer a justiça se pender de um lado ou do outro. Isso é equilíbrio. E o equilíbrio bíblico é importante nós sabermos sobre isso. Há um texto na palavra de Deus que está lá em Atos capítulo 6, apenas
rapidamente, só focando a história. Aconteceu lá uma discussão, início da igreja, entre as nossas viúvas. Se nosso sucesso para os nossos dias, olha, elas estão sendo diferenciadas na entrega de cestas básicas, aí, então elas estavam reclamando. Os apóstolos falaram, achem entre vocês alguns homens que tenham alguns pré-requisitos. E um dos requisitos era, olha, ache alguém que seja cheio de espírito, cheio do espírito e sabedoria. Eu conheço duas igrejas. Uma igreja que ela é cheia do espírito, muito cheia do espírito. Entretanto, ela tropeça no erro. Cheia do espírito, mas falta sabedoria. E a outra cheia de sabedoria, tem um conhecimento muito grande, até mesmo da palavra de Deus, mas também tropeça no erro, porque falta a unção do Espírito. Jesus mesmo nos advertiu dizendo o seguinte, olha, vigiai e orai. E tem que ser nessa ordem, vigiai primeiro para depois orar. Nós estamos falando do nosso propósito, que nós estamos aqui no 14º dia de oração. Aleluia. Mas nós temos que abrir a nossa mente, levantar as nossas guardas para nós sabermos o seguinte, o diabo, veja bem, o diabo pode nos levar a orar muito e nós tropeçarmos no erro e fracassarmos. Por quê? Porque vigia e ora. Se eu orar muito e não vigiar, eu tropeço no erro. Apenas a título de reflexão, eu estou encerrando, eu diria o seguinte, imagine vocês, uma irmã, eu quero contar com uma ilustração, uma irmã, ela, na vigília, entra numa vigília às 22 horas. Ela ora às 5 horas, no encerramento dessa vigília, ela levanta, o vigília está encerrando, ela encontra uma outra irmã e ela faz um comentário indevido. Ela faz um comentário indevido com essa outra irmã, mas ela não percebe que próximo dela, eu acho que ela deu uma baixada no tom de voz, mas não foi tão prudente, porque a outra pessoa, parente da pessoa que ela estava comentando, escutou. Eu não preciso mencionar o desfecho desse caso. O que aconteceu? Essa irmã tropeçou no erro, orou a noite toda e comprometeu a oração dela porque não vigiou. Eu quero encerrar apenas preocupado. Primeiro, a palavra de Deus diz o seguinte, em Filipenses 2:3 diz, não façais, pois, partidarismo. E eu falei apenas parte do versículo. Não façais, pois, partidarismo. Mas agora eu me sinto aqui falando, eu sozinho aqui dentro da minha casa, aqui olhando para o meu celular, apenas escutando o aleluia do apóstolo Joel aí, que me incentiva. Amém! Mas eu quero... Não foi intenção minha, não é de trazer uma palavra de exortação, mas eu entendo que apenas de alerta. Apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 16, ele expressa também talvez o sentimento que eu estou tendo agora, quando ele manda e conversa através da carta com os Gálatas. E eu encerro dizendo o seguinte, fiz-me acaso vosso inimigo por dizer a verdade? Que Deus nos abençoe. Eu quero pedir para o Alex, por gentileza, pastor, que possa liberar aí o chat para que as pessoas irem colocando aí a sua necessidade. Mas eu gostaria que, se vocês estiverem em família, que vocês possam então se unir, porque nós estamos falando de unidade. O propósito da nossa vigília é unidade. E o exercício tem que ser de unidade. Eu gostaria até de
de chamar a Sandra para estar aqui do meu lado, e nós queremos estar orando. Amém. Porque eu estou em família aqui, minha família é grande. Amém. Eu não puxei o senhor, meu pai, porque eu sou o quarto de 13. Então, mas eu acabei, eu poupei, então, meus filhos, né? Somente eu e a Sandra. Eu quero, então, estar orando. E eu gostaria, eu vou ficar de pé, se você quiser ficar também, não é preciso, mas se quiser ficar, mas eu gostaria que você, pelo menos, quebrasse uma barreira. A barreira dessa mão para os seus filhos, para o seu cônjuge, para primos, parentes que estejam próximos, mesmo que esteja sentado, para nós possamos, então, orar. Eu quero, então, passar a palavra depois ao apóstolo. Vamos ficar de pé, vamos orar, então. Em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, nós somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti porque Tu és um Deus que ouve e responde a nossa oração, responde o nosso clamor. Abençoe cada família. Senhor, nós estamos aqui quanto família porque desde o princípio Tu santificaste a família. E nós te louvamos por isso, Deus amado, e nós sabemos que há um ataque sobre a família. Oh, Deus. E esse é o propósito, Senhor, de nós estarmos orando para que haja libertação sobre a família, Deus amado. Amém. E aqui nós queremos colocar, talvez, a libertação de vícios que acontecem, vícios como o alcoolismo, como as drogas, como a prostituição, a mentira. Senhor bendito, estende a tua mão agora, vai libertando, vai trazendo cura. Oh, Senhor, também as comparações que acontecem, que geram intrigas e separações e que acaba desagregando também, Pai, vai tirando esse mal do nosso meio. Competições, Senhor, competição é porfia, é disputa. A tua palavra diz que nem entrarão no reino dos céus, porque isso faz parte exatamente de obras da carne. Tem misericórdia. Pai, pedimos também. Agora a libertação, existe rivalidade, Senhor, entre pais e filhos, entre irmãos, Deus amado, nos cônjuges. Nós temos visto isso acontecer. Deus, traga a libertação, traga a cura, traga a restauração, Senhor, no meio da família, Deus amado. A preferência, Deus amado, comparações, preferências que têm acontecido, Senhor amado. E estamos também no meio de famílias que somos crentes, aqueles que invocam o teu nome. Senhor, faz de nós, Senhor, referência, padrão, um farol, Senhor, para o mundo. Eles precisam olhar para nós. Nós devemos ser sal e luz, Senhor, onde quer que coloquemos as plantas dos nossos pés, Pai. Ouve e responde a nossa oração. E desde já nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que haja uma palavra de unidade, que toda divisão, todo partidarismo seja quebrado e que haja uma palavra de unidade sobre a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Nessa noite, neste ano, em nome de Jesus. Amém. Pastor Alex, tem algum testemunho? Olá, apóstolo. O senhor pode prosseguir para a próxima ministração. Acredito que... Ok. Você que tem um testemunho para compartilhar em alguma das áreas que aconteceu essa semana, durante essa vigília, nesses 14 dias, você pode escrever aí no chat, ali tem o telefone, o celular, e você pode solicitar, o pastor Alex vai estar colocando isto à sua disposição para você compartilhar e juntos engrandecemos o nome do Senhor. Amém? Então, eu quero chamar aqui, olha só, nós saímos lá de Ribeirão Preto, fomos para o Taboão da Serra, viajamos e, na sequência, indo para Curitiba, nós vamos para Vargem Grande Paulista, lá na casa do pastor Davi Maia, a pastora Priscila, e nós vamos estar agora ouvindo uma palavra muito de fé, também de esperança, como foram as duas anteriores, a respeito de libertação financeira. Amém? Pastora Priscila Maia. Amém. Está me ouvindo aí, pastor? Sim, tudo certinho, filha.
Glória a Deus. Ó, apóstolo, estou muito Bom feliz. estar com você. Eu também, muito feliz, né, por estar participando, né, dessa vigília tão abençoada. Né? Para mim, tem sido bem ajustado assim, em questão de horários, né, porque a Heloísa acorda bem cedo, todos os dias ela tem aula online, então estou tentando ajustar bem o meu horário aí, mas estou firme. A glória do Senhor Aleluia. Jesus, né? Amém. E foi me passado para estar ministrando sobre finanças, e isso é algo assim muito que toca bastante o nosso coração, né? Porque a nossa família, nós vivemos há 20 anos no milagre do Senhor, há 20 anos. Amém. Então, e nós temos aí uma história bem, bem extensa de grandes milagres que o Senhor fez nesse período. Eu não sei se todos aqui sabem, mas na realidade, antes de Deus nos chamar, o Davi, a profissão dele, ele trabalhava numa empresa que prestava serviços, né, para uma emissora grande, né, aí do Rio de Janeiro, né? Todo mundo acho que já sabe qual é. E ele fazia aquelas interativas do Você Decide, do Intercine, escolha o filme da madrugada, e ele que abria os computadores e mandava todas as informações para essa emissora do Rio de Janeiro. E estava tudo bem na nossa vida, tudo tranquilo, né? Ele tinha um salário muito bom, né? Eu tinha um WhatsApp pequenininho, né? Eu também trabalhava numa multinacional. E foi quando Deus nos chamou, né? Para estarmos vivendo integralmente, né? Então, assim, no momento que tomamos a decisão, parecia ser uma loucura, né? Para muitas pessoas, mas é um chamado muito forte de Deus dentro do nosso coração, e nós aceitamos, né, o chamado. E eu posso dizer para você que durante esses 20 anos eu nunca vi faltar nada na minha casa, nunca faltar nada na minha geladeira. Eu sempre vejo um milagre sobrenatural de Deus. E Amém. nesse tempo que nós estamos vivendo de quarentena, de isolamento, não tem sido diferente as nossas agendas. A última agenda foi no começo de março, né? E na semana seguinte já entramos, né, na quarentena. E mesmo assim, todo esse período, nós estamos vendo o milagre sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. E Aleluia. é algo sobrenatural, gente. Não assim, é aquela canção, é inexplicável, né? Tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. E Glória a Deus. Eu falei para o Davi esses dias, eu falei assim, Davi, eu não me sinto assim, eu não sei o que vai acontecer. Olha só, é tão interessante a nossa vida que esses 20 anos eu nunca sei como que vai ser o meu próximo mês. Eu nunca sei qual vai ser as minhas entradas no próximo mês. Eu nunca sei o que vai acontecer na Meu realidade, Deus. né? Nós estamos literalmente na mão do Senhor. Deus levanta assim pessoas usadas por Deus e para nos abençoar. É coisa sobrenatural, né? Então nós vemos esse milagre. Eu falei, eu não posso duvidar. Eu não tenho direito, né, de questionar Deus, né, e deixar de confiar nele. Porque eu tenho visto, todos esses anos, coisas sobrenaturais, né? O Amém. cuidado com os meus filhos, né? A escola, de repente, a diretora da escola fala assim, olha, todo o material da Heloísa, que custa muito caro, o material, os livros dela, olha, eu estou doando para você, a uniforme dela, estou doando porque eu entendo o seu chamado, eu entendo o ministério de Glória a vocês. Deus. Deus, um CD que uma vez nós demos um CD Origens para ela, que é um CD, e ela gosta muito de hinos, que é a escola da Elô, da Presbiteriana, e ela falou assim, olha, eu sou muito abençoada, às vezes coloco no meu carro, eu entendo o ministério de vocês, eu quero saber isso. Então, é uma coisa assim que a gente vive a cada dia o milagre do Senhor. Amém. Inclusive, nós escrevemos um livro, né? O livro, até o apóstolo Gel fez o prefácio desse livro, né? Glória a Deus. E ele já Aleluia. leu também esse livro, eu creio que logo, logo vocês vão ter em mãos, com toda a nossa história, porque seria várias vigílias para a gente contar todos os testemunhos do que Deus tem feito na nossa vida durante esses 20 anos, né? Então, vai estar tudo em detalhes nesse livro, eu creio que logo, logo vai estar aí, né? E todos vão poder ter Amém. acesso à Glória nossa a Deus. biografia, tudo o que Deus fez na nossa vida. E nessa noite em especial, né, eu gostaria de falar sobre algo assim, resumidamente, claro, porque nós não temos muito tempo, mas sobre os valentes de Davi, né? Todos nós sabemos a história de Davi, que ele era perseguido, né, pelo rei Saul, né? E ele fugiu, né, Davi se escondeu numa caverna de Adulão.
né? Todo mundo sabe, muitos já leram sobre essa história, né? A família dele soube que ele estava nessa caverna, a família dele foi também se encontrar com ele e estar com ele nessa caverna. Eu creio também que Saul estava perseguindo, né, a família dele, né? E ele foi para eles foram para essa caverna. E nisso se juntaram com ele, com Davi, né? Vários tipos de pessoas, né? Endividados, aqueles que estavam em aperto, amargurados de espírito. E quando foi convido para mim trazer a mensagem sobre finanças, me veio essa passagem no meu coração, sabe? Que às vezes nós podemos nos sentir numa caverna, né? Hoje, por causa desse vírus, nós nos sentimos confinados, né? Sentimos presos, né? E muitas vezes nessa caverna tem endividados, pessoas amarguradas de espírito, pessoas que estão no aperto, sabe? Mas eu quero dizer para você, né? O mais interessante, que quem estava nessa caverna era Davi. E Davi era ungido de Deus. E onde a unção de Deus está, onde a unção de Deus está, pode entrar pessoas debaixo dessa unção, pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão endividadas. Mas essa unção vai falar dessas pessoas um grande exército. E a palavra de Deus fala que todos esses homens que entraram nessa situação eram pessoas totalmente que a sociedade, né, via como assim, olha, esse não deu certo, esse aí é cheio de problemas, esse não, esse era excluído, né? Mas debaixo, quando nós entramos debaixo de uma unção, e eu creio que a nossa igreja, eu creio que tem pessoas também de outras igrejas, também aqui, mas eu creio que nossa igreja está debaixo de uma unção. Amém. Se nós estivermos dentro dessa caverna, debaixo de uma unção, Aleluia. Nós sairemos de lá, nós sairemos vitoriosos. Aleluia. Isso falou muito profundo ao meu coração, muito ao meu coração mesmo, sabe? E muitas vezes, sem perceber, né? Às vezes, assim, por exemplo, as pessoas estão desempregadas, né? Desesperadas, né? Talvez muitos estão com dívidas, mas quero dizer, Deus é com você. Amém. Você pode estar nessa situação, falar assim, gente, Priscila, você não sabe, né? Ou alguns me chamam de pastora, mas pode me chamar, Priscila, não tem problema. Mas assim, eu estou me sentindo dessa forma, estou me sentindo assim desesperado, né? Por causa das minhas finanças, eu estou aguardando contratos que nunca chegam, que nunca tenho respostas. Eu estou aguardando um cliente, sabe, me ligar e não me liga. Eu estou aguardando, eu estou no momento de espera, né? Mas eu quero dizer para você, Deus é com você, Deus é conosco. Aleluia. Ele não vai desamparar. Eu tenho visto isso durante esses 20 anos, sabe? E no começo desses 20 anos eu ficava meio angustiada. Eu falava assim, Deus, como será? Como será? Sabe? Como será a minha vida? Como que Deus vai fazer? Mas aí Deus começou a colocar no meu coração uma paz, né? Amém. E eu cheguei a esse ponto de falar assim, eu não posso duvidar, porque se ele cuidou de mim o mês passado, ele vai cuidar desse mês também. Amém. Ele vai cuidar do próximo e vai continuar cuidando, né? Eu gostaria que você aí, eu não estou te vendo, mas eu queria que você está recebendo essa palavra aí no seu coração. Aleluia. Autoridade em nome de Jesus. Você sairá dessa caverna fortalecido. Você Amém. sairá dessa caverna de uma forma sobrenatural. Né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E na caverna, os desamparados são acolhidos, sabe? Ou na caverna, os enfraquecidos são fortalecidos e encorajados. Na caverna, os desanimados são animados, né? Por estarem debaixo, por estar debaixo de uma unção, né? Por estar debaixo daqueles homens, por estar debaixo de uma unção e da liderança de Davi, eles se tornaram um exército de valentes vencedores. Glória a Deus. Podemos estar numa caverna, mas sairemos como um grande exército, como eu já falei para você. Aleluia. Vou falar rapidamente sobre desses homens que entraram com Davi na caverna. Eu queria falar de 3, mas rapidamente, porque o nome deles trouxeram um significado muito profundo para mim, né? E eu creio que vai passar para você também um significado muito profundo. Um deles é Josebe Bassebete, né?
Segundo a Bíblia, esse homem lançou a sua lança contra 800 homens e feriu. Né? Você já imaginou um homem lutando contra 800 homens? É algo assim, você fala assim, impossível. Mas eu quero te falar. Debaixo do que... então, eu te digo que debaixo de uma unção de Deus, isso se torna possível. E ele está com 800 homens. Então, você está debaixo de uma unção. Isso pode acontecer. Coisas assim que você fala assim, é impossível. E muitas vezes você olha a sua situação, é impossível. E o nome de José, né, que vem de José, na Bíblia, que significa aquele que acrescenta. É o nome Betsebe, significa... E o sobrenome dele, o outro nome, que é Betsebet, significa apaciguador. Esse era o valente de Davi, que em seu nome trazia a revelação de ser aquele que acrescenta paz. Seja um valente do rei, que acrescente paz ao seu redor. Que diante de tudo isso, que dentro da caverna, você possa acrescentar paz. Esse é um dos nomes dos valentes de Davi. É que ele acrescentava, o nome dele é que ele acrescentava paz. Né? O outro nome, segundo nome que eu quero falar, é de Eleazar. Esse era um grande valente de Davi, que lutou contra os inimigos com tanta convicção de vitória e determinação que a sua espada ficou apegada à sua mão. Diz a Bíblia, e naquele dia Deus operou um grande livramento. Quantas vezes, em momentos de lutas, em tribulações e adversidades, a primeira coisa que fazemos é desprezar a espada. Amado, qual que é a nossa espada? É a palavra de Deus. Amém. Se nós obedecemos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos dá tantas diretrizes, é uma nossa bússola, a palavra de Deus. Ela fala assim, olha, para você ser bem abençoado financeiramente, ó, trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Depois farei prova de mim, você pode ler Malaquias 3:10 lá, fala muitas coisas que ele vai repreender o devorador e tal, né? E você vê essa palavra que te dá, né, uma convicção. Então, você nunca pode deixar de lado a sua espada. E muitas vezes, na primeira dificuldade, a nossa Bíblia, a gente nem abre. Né? E tantas palavras que traz para a gente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? E outra palavra que traz também, fui moço, agora velho, mas nunca vi um homem abandonado por Deus. Eu nunca vi seu filho mendigando comida. Ele sempre é generoso em dar e emprestar aos seus filhos. São uma bênção. Gente, são palavras que é através da nossa espada que nós temos como alimento isso para as nossas vidas. E o nome Eleazar também significa Deus ajuda. Olha só, que tremendo. Aceite a condição do valente de Deus. Creia que onde você estiver, nada vai poder derrubar, pois Deus te ajuda. Então, creia na palavra de Deus, porque Deus te ajuda. E o último valente de Davi que eu gostaria de falar é Samar. Também a Bíblia nos relata que Davi entregou a Samar um campo de lentilhas. Eu creio que nós já vimos até uma palavra, acho que do apóstolo Joel, sobre isso, do campo de lentilhas. Que ele pudesse cuidar. Samar defendeu aquele pedaço de terra com coragem e ousadia, a ponto de arriscar a sua vida. Né? E o nome Samar significa, sabe o quê? Deus ouve. O nome de Tamar significa Deus ouve. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus te ouve. Em nome de Jesus. Você que disse que Deus não te ouve, você falou isso talvez essa semana, talvez hoje, parece que Deus não está me ouvindo. Parece que eu grito dentro de mim e parece que eu estou gritando sozinha. Eu quero dizer para você, Deus te ouve. Amém. Deus te ouve. Deus te ouve. Aleluia. Glória a Deus. Estes eram os 3 valentes que decidiram buscar a pura e agradável água da fonte de Belém para saciar a sede do rei. E juntos formaram Deus acrescenta paz. Esses 3. Deus ajuda e Deus ouve. Amém. Deus acrescenta paz. E que você tenha paz dentro da sua casa, paz no seu coração. E que você possa, a situação financeira, você não possa deixar de descansar, de colocar a cabeça no seu travesseiro e de dormir em paz. E que você pode crer que ao você dormir, Deus está trabalhando por você e Deus vai te ajudar. E Amém. Deus está ouvindo o seu clamor. Ele não virou as costas. Deus está ouvindo o seu clamor. Em nome de Jesus, eu gostaria que você me essa palavra bem breve, né, que eu transmiti aqui, né? Eu gostaria que o pastor Alex abrisse o chat
agora nesse momento. Aleluia. Eu gostaria que você colocasse aí os seus pedidos de oração. Nós vamos estar orando por tudo aquilo que você tem buscado aí, essa aflição que você tem vivido, né? Aí em questão de sem saber, oh Deus, o que vai ser? Deus, a minha empresa, não consegui pagar salários de funcionários. Oh Deus, eu não consegui que o meu comércio me desse aquilo que precisava vender para pagar certas contas. Oh Deus, eu não consegui ter aquele dinheiro que eu preciso para pagar a conta de amanhã. Oh Deus, eu não sei como que vai ser a questão da minha alimentação, como que vai ser a questão da escola dos meus filhos. Oh Deus, como esses tantos pedidos que nós temos. Mas eu quero falar para você que Deus te ouve, Deus te ouve, Deus te ouve. Aleluia. Eu creio. Eu falo isso profeticamente sobre a sua vida. Ele está te ouvindo, porque Ele sempre me ouviu. Ele sempre me ouviu, sempre me ouviu, sempre. Tudo aquilo conforme a vontade dEle. Porque Deus, Ele nos atende conforme a vontade dEle. E conforme a vontade dEle, que sempre é perfeita e agradável sobre as nossas vidas. Ele tem atendido. E eu continue colocando aí os seus pedidos. Nós estamos clamando aqui. Eu creio que muitas pessoas aqui nessa live que nós estamos, no Zoom, estão clamando também em seus corações. E eu gostaria de orar com você agora, neste momento. Deus, Querido amado Jesus, Tu és um Deus do sobrenatural. Tu és um Deus que não desampara os seus filhos. Deus, obrigado, Senhor Jesus. Eu quero dizer, Senhor Jesus, que nós te amamos, independente, Senhor Jesus, se tem dinheiro na nossa conta ou não. Mas nós sabemos, Senhor, diante de tudo isso, Pai, que Tu és um Deus, Pai, que não desampara. Mas nós queremos dizer nós queremos que o Senhor saiba o quanto o Senhor é importante para nós. Que independente de qualquer coisa, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, das nossas famílias, Senhor Jesus. E o Senhor não vai deixar faltar nada sobre cada lar aqui, Senhor Jesus. Sobre a vida de cada pessoa que colocou o seu pedido. E eu peço que em nome de Jesus, todos que estão desempregados, Pai, que portas possam ser abertas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que projetos possam ser aprovados, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O comércio possa vender de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça o sobrenatural. Pai, que essa pessoa, Pai, ela possa conseguir pagar os funcionários delas, Pai, que ela possa conseguir pagar aquilo que elas precisam pagar, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que é algo sobrenatural, Pai, algo sobrenatural sobre cada vida presente aqui, Senhor Jesus, nessa vigília, Pai. Honra os teus filhos, Pai, honra os teus filhos, Deus, honra, Pai, que muitos deles poderiam estar dormindo neste momento. Mas estão aqui, Senhor Jesus. Estão aqui nessa vigília, clamando, Senhor Jesus, pela Tua glória. Clamando pela Tua presença, clamando pelo Teu socorro e clamando pela Tua provisão. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Recebe aí uma palavra profética, né, de bênção, de milagres sobrenaturais na sua vida financeira, né? Que a unção que está sobre a nossa igreja, ela esteja sobre a sua casa, a sua vida, a você que está debaixo da nossa cobertura, que é de outro ministério, recebe essa mesma unção em nome de Jesus. Eu tenho acompanhado a vida da pastora Priscila, pastor Davi Maia, eu vejo como Deus tem sido bom com eles, como eles vivem na dependência, como Deus supre cada necessidade. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Alex, meu filho amado, algum testemunho ou nós prosseguimos? Apóstolo, se o senhor quiser deixar os testemunhos mais para o final, justamente por causa do horário, tá. Para ter mais liberdade, aí se houver esse tempo, a gente faria no final, né, por conta do atraso do começo, senão a gente faz amanhã. Eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas aí, em nome de Jesus. Amém. Mas não podia colocar pelo menos um testemunho aí? Tem algum testemunho que você podia colocar? Pelo menos um aí que agora. Tem o testemunho do Douglas,
dos Santos, que eu vou colocar ele aqui agora. Então vamos lá, Douglas, meu filho, compartilhe aquilo que Deus tem feito na sua vida. Boa noite a todos. O testemunho é breve de cura do irmão da minha colega de trabalho. Na quarta-feira ele sofreu um acidente e ele ficou desacordado, né? Levaram para o hospital. E na sexta-feira à noite, a minha colega ela recebeu a notícia que ele havia piorado e os médicos haviam dado somente aquela noite, haviam desenganado, né? Que ele não passaria daquela noite. E ontem à tarde, eu estava com a minha noiva no centro aqui de Itapecerica, né? E eu perguntei para minha outra colega, que é amiga dela, se tinha alguma notícia sobre ele. E às 15 horas ela me respondeu dizendo que com a glória de Deus, com a graça de Deus, e a gente também estava em oração, ele acordou sem nenhum tipo de sequela, sem nada tivesse acontecido. Aleluia. E na sexta-feira, quando eu recebi a notícia, eu falei para minha colega, vamos entrar em oração, vamos orar por ele, que Deus vai curá-lo em nome de Jesus. Amém. Ele foi curado. Agora ele... Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Parabéns, Douglas, pela sua oração, pela oração de cada um de vocês aí que estão nessa vigília, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos então agora para a última palavra. Olha como as horas correm, elas voam, né? Faltam 11 horas e 37 minutos em São Paulo. Nós vamos agora para Jaguapitã, com a pastora Dalva, que vai estar orando e clamando agora para a nossa nação brasileira. Pastora Dalva, uma alegria muito grande tê-la conosco aqui, né? Que alegria muito grande. Pastora Dalva, esposa do pastor Edson, para quem não conhece, né? É uma mãezona da igreja lá, uma pastora realmente com o P maiúsculo, né? Uma pastora com o coração tão na obra. Que Deus te abençoe e te use agora, pastora. Amém, apóstolo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Todos me ouvem? Sim, todo mundo ouvindo. Todos ouvindo. Glória a Deus. Ok. A iluminação não está boa, mas aqui está um tempo meio estranho para a chuva e a minha internet não está pegando em outro lugar. Por isso aqui não está bom de iluminação, mas a internet está boa. Eu quero compartilhar, é uma alegria estar e compartilhar com cada um que nos ouve. Eu me sinto, como eu já ouvi o apóstolo Géser falando, né? Eu me sinto o leão na cova dos Daniéis, né? Com tanta gente abençoada, tantos pastores, o apóstolo ouvindo. Mas vamos compartilhar a palavra. Apóstolo, amém. Está lá em Números capítulo 23, eu estarei lendo do versículo 18 ao 24. A palavra do Senhor diz, levante-se, Balaque, e ouça, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e não posso mudar isso. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado, a aclamação do rei está no meio deles. Deus o está trazendo do Egito. Ele tem força do boi selvagem. Não há magia que possa ser contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como uma leoa e se levanta como um leão, que não se deita até que devorem a sua presa. Querido, esse texto fala do povo que estava, você conhece bem a passagem, que estava cativo, e quando ele chega ali nas terras de Moabe, o rei dos moabitas, ele não queria, e com medo do que Deus já vinha fazendo pelo caminho, ele não queria que aquele povo ficasse ali. Então ele chama Balaão,
que você conhece a história, aquele que a mula falou com ele. Ele chama Balaão para que Balaão ele amaldiçoasse o povo, que ele amaldiçoasse a nação de Israel. Naquele tempo nem era nação, né? Eles estavam no Egito. Mas aquele povo. E quando Balaão vai orar, o Senhor diz a ele que não se pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Ele disse, olha, que esse povo é abençoado e não tem nenhuma maldição que pode vir sobre eles, porque eles são abençoados. Querida, eu quero declarar para você que me ouve, nós somos uma nação abençoada. Deus nos tem abençoado e em nome de Cristo Jesus, o Brasil sendo abençoado pelo Senhor, querido. Eu quero declarar a você, em nome de Jesus Cristo, ninguém pode nos amaldiçoar. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Nós cremos que Deus está no meio dessa situação toda, está trabalhando, um grande avivamento virá depois dessa situação que nós estamos atravessando. Eu quero profetizar como igreja do Senhor, que é uma situação que nós já estamos atravessando. Nós estamos indo, estamos rompendo em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Querido, a igreja, ela precisa se levantar com poder e autoridade, como nós lemos no texto. Porque a noiva do Senhor, o Senhor nos outorgou autoridade. Ele deu para nós autoridade. E nós precisamos usar essa autoridade que o Senhor nos deu, que o Senhor deu para você, que deu para mim como igreja do Senhor. Esse texto diz que o povo levanta, abençoado por Deus, e que eles levantam como leão, como uma leoa, que não deita, que não descansa enquanto ela não elimina a presa dela. Queridos, nós precisamos, e glorificado seja o nome do Senhor, porque o apóstolo tem nos direcionado dessa maneira. A igreja tem se levantado, não tem se deitado, não tem descansado. Nós temos nos levantado e não vamos descansar até que isso tudo cesse. Aleluia. Até que esse perigo passe. Em nome de Jesus, nós nos levantamos como uma leoa, como um leão. A igreja, querido, tem o Espírito Santo habitando, ele habita em nós. Há poder e autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. Há poder e autoridade. Deixa eu pegar o meu relógio que ficou na mesa. Para não perder a hora aqui. Mas eu perdi o relógio, tá bom? Eu perdi aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui no outro celular. Achei um relógio. Achei. Querido, talvez você não saiba quão abençoada é por Deus a nossa nação. Você sabe, você se lembra que antigamente o Brasil, ele era escrito Brasil com Z? E depois foi mudado, na verdade, querido, foi sendo mudado na intenção de e sendo apagado uma parte tão importante da história da nossa nação, e que os judeus têm isso tudo registrado, marcado. Há coisas no descobrimento da nossa nação tão importantes, coisas proféticas, porque a igreja se move no profético, no apostólico, e nós louvamos ao Senhor, querido, porque somos uma igreja que tem se movido no profético e no apostólico a cada dia mais. E há coisas poderosas desde o início da nossa nação. Há muitos pecados? Há muitas coisas que a igreja já confessou, já chorou, já pediu perdão em nome de toda a nação. Nós fizemos isso aqui, eu sei que fizeram os outros apóstolos, outras igrejas, que foi feito isso. Mas nós precisamos entender porque nós somos abençoados. Sabe, queridos, que o primeiro nome
do Brasil, quando eles desceram aqui, quando foi ser colonizado, o primeiro nome que deram era Ilha de Santa Cruz, porque o único objeto de religião que trouxeram junto nas caravelas foi uma cruz vazia. Então colocaram um nome, colocaram aquela cruz, aquele lugar, e colocaram um nome no Brasil de Ilha de Santa Cruz. Passou o tempo, eles perceberam que não era uma ilha, que não era tão pequeno quanto eles imaginavam. Então foi mudado o nome para Terra de Vera Cruz, que significa Terra da Cruz Verdadeira. Terra da Cruz Verdadeira. Querida, em nome de Jesus, e não existe uma cruz que não seja verdadeira, que não seja a de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa nação é uma nação abençoada desde que nasceu, em nome do Senhor. E, querido, junto com aquele povo, veio as embarcações, elas estavam cheias, de judeus, querido, nos primeiros séculos, os primeiros séculos no Brasil, para cada 4 pessoas tinha 3 judeus. 3 judeus neste lugar. Eles vieram fugindo da Inquisição, eles vieram fugindo porque estavam sendo perseguidos em todos os lugares na Europa. Então eles vieram para lá, para cá, fugindo. Então os judeus, e na primeira embarcação chegou um judeu proeminente, diferente, querido. Um comerciante, alguém que tinha bons contatos com Portugal, alguém que tinha, assim, dinheiro. E esse homem, guarda bem o nome, Barzilai, era o nome dele. Barzilai chegou no Brasil e, enquanto alguém olhou e viu como uma terra nova, eles viram com uma nova oportunidade, como uma Canaã nova. Barzilai falava que o Brasil era a nova Canaã que o Senhor tinha dado a eles. Queridos, quando Barzilai chega aqui, começa a vender aquela madeira, começa a extrair a madeira. Você sabe que eu estive pesquisando e na Europa tem aqueles castelos, aqueles lugares que tem móveis, que tem aqueles caibros na construção, que tem um selo escrito, Pau de Barzilai, porque falava como ele era Barzilai. E ele vendia madeira, então foi ficando Pau de Barzilai. Quando as pessoas vão a Israel, eu ainda não tive essa oportunidade, o pastor Edson foi. Quando chega lá no lugar, na imigração, eles colocam lá que você é barzileiro. Você é barzileiro naquela língua. Porque Barzilai era um judeu. Com o passar do tempo, você sabe, né, o povo, as pessoas, e foi, né, chegando e pararam de falar Barzilai, e Barzilai foi ficando mais fácil falar Brasil. Por isso Brasil. Brasil, querido, com essa herança desse nome Barzilai. E sabe onde está Barzilai na Bíblia? Querido, Barzilai está na palavra de Deus. E em nome do Senhor Jesus Cristo, em 2 Samuel, eu não vou ler por conta do tempo, no capítulo 17, versículo 27 e 29, no 19, 31 a 33, vai falar de um homem chamado Barzilai. É lógico, querido, não é o mesmo, mas para dar sentido ao nome, Barzilai era amigo de Davi. Quando Davi ele foi fugindo de Absalão, ele chega no deserto fugindo, é Barzilai que vai ao encontro de Davi, leva bacias, como diz no texto, leva lugares para eles descansar, leva comida, leva queijo. Eles vão ao encontro de Davi para socorrer. Barzilai, querido, aquele que socorre,
que socorre aquele que está perdido no deserto. Queridos, pense bem, uma terra de cruz verdadeira, uma terra de Barzilai, amiga do rei, e que recebe aqueles que vieram. Quantos no Brasil, queridos, vieram refugiados, vieram correndo da fome, vieram correndo da guerra. O Brasil é uma terra abençoada. O Senhor abençoou esta terra. E por conta disso, ninguém, querido, pode amaldiçoar o que o Senhor abençoou. O que o Senhor abençoou. Uma terra de cruz verdadeira. E nós estamos inseridos, nós estamos plantados nessa terra. E mais do que isso, nós somos a noiva de Cristo, que tem poder e autoridade implantada neste lugar abençoado. Queridos, as pessoas não têm noção do que Deus vai fazer no Brasil e usando o Brasil. Usando o Brasil. E o Senhor vai usar quem, querido? A igreja, porque nós traremos à existência os planos e projetos do Senhor através da nossa oração e através da palavra que nós declaramos. Em outubro eu estive numa conferência profética, era uma escola de profética de uma semana, na última semana de outubro do ano passado. Queridos, eu andei por 2 dias, eu andei mancando. No terceiro dia eu percebi que eu mancava fora do lugar que estava acontecendo a conferência. E dentro do ambiente da conferência, eu não mancava. No terceiro dia, o Senhor me falou que a igreja que se move no profético e no apostólico não manca. A igreja fora do profético e do apostólico, ela anda mancando. Nós não somos uma igreja que anda mancando. Aleluia. Nós somos uma igreja profética, uma igreja apostólica. Aleluia. E nós estamos nessa terra para ser usada, essa terra de cruz verdadeira, essa Aleluia. Terra de Barzilai, amiga do rei, amiga de Israel, essa terra, querido, a palavra do Senhor nos promete, aquele que abençoar será abençoado. Aleluia. A nossa história é uma história que abençoa Israel. Querido, Oswaldo Aranha, um brasileiro, deu o voto, querido, de Minerva, quando foi para Israel tornar-se nação. Nós abençoamos este povo e por conta de tudo isso, Deus tem abençoado. Foi o lugar que eles encontraram para se refugiar, queridos, e não serem perseguidos. Em nome de Cristo Jesus, a bênção do Senhor está sobre a nossa nação. O que nós precisamos como igreja é se levantar como esta leoa, como este leão que diz o texto, e trazer à existência essa bênção. Aleluia. Não importa a notícia que está correndo, não importa o que está falando, em nome de Cristo Jesus, o Brasil é uma terra abençoada e ninguém vai amaldiçoar aquele lugar, este lugar que Deus abençoou. Querido, seja profeta na tua casa, seja profeta aonde você mora, seja profeta na tua cidade, em nome de Jesus Cristo, e declare a bênção do Senhor. Declare, querido, em nome de Jesus, as mortes por Covid ou por qualquer outra razão cessarão, a economia vai se reerguer em nome de Jesus Cristo, porque nós chamamos a existência a bênção. Isso não virá, não vai estabelecer o caos na nossa nação. Mas, pastor, a previsão é outra. Nós não andamos por previsão, nós andamos pelo que nós cremos. Nós andamos pela promessa de Deus, querido. E é obrigação da igreja, da noiva do Cordeiro, trazer à existência a bênção. O Senhor já nos abençoou. Mas é minha e sua obrigação trazer a existência. E eu quero convidar você em nome de Jesus, para neste momento nós estarmos orando. Nós vamos levantar um clamor. Se você puder ficar de pé,
como essa leoa, como este leão, querido. Você, homem de Deus, se levante como um leão, como um profeta de Deus nesta terra, essa terra de cruz verdadeira, essa terra de Barzilai, essa terra, querido, de amigo do rei Jesus, de amigo de Israel. Em nome de Cristo Jesus, há promessa sobre a nossa terra, sobre a nossa nação. E em nome de Cristo Jesus, nós iremos orar e clamar ao Senhor. O Senhor diz na palavra, querido, para nós lembrarmos a Ele as promessas. Para nós o lembrarmos. Você acha que Deus esqueceu? Não, Ele não esqueceu. Mas Ele convoca a igreja a proclamar. Ele convoca a noiva a profetizar. Querido, aquele texto famoso que todo mundo ama, que o nosso apóstolo ama, de Ezequiel. Querido, você acha que Deus não poderia levantar o exército por si só? Só Ele. Mas ele falou para Ezequiel: profetiza, porque o meu papel, o seu e era o de Ezequiel, profetizar. Nós, em nome de Jesus Cristo, eu te convido, querido, agora levantarmos um clamor. Eu vou estar orando aqui, que você esteja orando aonde você está, por esta terra que já é abençoada, para que se cumpla os planos e os decretos do Senhor sobre o Brasil, sobre os nossos governantes, em nome de Jesus, sobre o nosso presidente, sobre as autoridades constituídas nessa nação e constituídas pelo Senhor, querido. Querido, a igreja acordou e não vai dormir nunca mais. Como leoas e leões, nós permaneceremos de pé em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Senhor, nós cremos, ó Deus, o que nós declaramos. Deus, nós cremos em ato profético, nós cremos em a sua palavra, Senhor, dá significado a palavras e nomes. Por isso, Senhor Jesus, a nossa nação, Deus, nós temos essa origem, ó Pai. Nós cremos que no seu coração já estava essa terra como refúgio para os teus filhos. Deus, em nome de Jesus o Cristo, e por esta razão, porque o Senhor nos diz para lembrar a ti, a tua palavra diz que todo aquele que abençoasse Israel seria abençoado. Por isso nós declaramos: o Brasil é uma terra abençoada, e não importa, Senhor Jesus, o que é que diz, não importa o que estão dando de diagnóstico da situação, o que estão declarando que veio, que virá, em nome de Cristo Jesus, como igreja do Senhor, nós queremos profetizar que o mal que vem por um caminho fugirá desse lugar por 7 caminhos. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos declarar nossa nação abençoada. Nós queremos declarar que não haverá mortandade na nossa nação. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos declarar que em nome do Senhor a nossa economia ela será alavancada. Os passos que recuou para trás é para pegar impulso e pular para frente. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos declarar em nome do Senhor há um mover do céu, oh Deus, em nome de Jesus, sobre esta terra, essa terra de cruz verdadeira, que prega um evangelho, Pai, Deus, em nome de Jesus, verdadeiro, porque o Senhor é Deus poderoso, e por palavra, Deus, não é por nossa causa, não é porque nós merecemos, mas por conta do teu nome, Deus, porque um governante, Senhor Jesus, nesta nação, nesse tempo, tem dado abertura para que o Senhor venha agir, tem invocado o teu nome, e por conta disso, Pai, nós declaramos, é o tempo que o Senhor vai cumprir, ó Deus, os teus planos, em nome de Cristo Jesus, sobre a nossa nação brasileira. Nós nos levantamos, ó Pai, como leoa, como leão neste tempo, Senhor Jesus. E nós, Senhor Jesus, não descansaremos até que se cumpra o que o Senhor tem planejado sobre a nossa nação. Em nome de Cristo Jesus. E nós declaramos no reino espiritual para todo principado e potestade. Em nome de Cristo Jesus, nós declaramos que no Brasil, o Brasil não mais será amaldiçoado, porque Deus o abençoou. E ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Nós clamamos, invocamos a bênção do Senhor sobre a nossa nação.
sobre os nossos governantes, sobre a autoridade espiritual, sobre autoridades no meio da política, no meio do judiciário. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos um mover, um manifestar, que se levantem os profetas a profetizar, que apóstolos se levantem, em nome de Jesus, que mestres se levante para ensinar, que pastores a pastorear, e o nome do Senhor seja glorificado, que os evangelistas levante a evangelizar, porque teremos a maior colheita de todos os tempos, colheita de almas, em nome de Jesus Cristo, o glorioso, o poderoso, aquele que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Nós declaramos sobre o Brasil, essa nação abençoada, declaramos o mover do Senhor. Deus, os 4 cantos dessa nação, visita-nos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, com poder e glória, porque em nós, dentro de nós, habitam o Espírito Santo, Pai. Deus, o Brasil é teu, e nós, ó Senhor Jesus, como igreja do Senhor, com a autoridade que o Senhor nos deu, porque a palavra diz, ó Deus, que o Senhor, os céus são os teus céus, mas a terra o Senhor deu a nós, e por isso, em nome de Jesus, nós declaramos que se cumpra a tua bênção sobre a nossa nação, sobre cada canto da nossa nação, e Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos aqueles, Senhor Jesus, que abençoarão outras nações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, já declaramos a bênção do Senhor a outros pastores, outras vidas conosco. Nessa vigília, nós queremos declarar que a bênção se estende, ó Pai. Nós somos abençoados por Ti, estendemos essa bênção sobre outras nações representadas nessa vigília. Meu Pai, no nome de Jesus, representado em filhos Teus que moram em outras nações, nós declaramos a bênção, o mover do céu, que não se cale o Seu povo, que a Sua noiva, ó Pai, se levante. Espírito Santo, traz discernimento para o teu povo, entendimento, Senhor, em nome de Cristo Jesus, para que nós possamos exaltar, glorificar o nome do Senhor, e o teu nome, Pai, seja exaltado, o teu nome seja glorificado. Oh Deus Santo, Deus poderoso, em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada brasileiro, Pai, cada um, ó Deus, em nome de Jesus, a nossa nação, que venham conhecer, ó Deus, que nós, ó Pai, somos uma terra de cruz verdadeira, Pai, uma terra amiga do Rei Jesus, uma terra que abençoa Israel, uma terra que chama pelo teu nome, que clama a Ti e que honra o teu nome. Senhor, que o Senhor nos encontre como servos úteis ao teu reino nestes dias. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor olhe para a tua noiva e veja uma noiva, Pai. Oh Deus, desperta como uma leoa, como um leão, cheia de força do teu Espírito Santo. E o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, vamos declarar profeticamente que sobre essa nação nós teremos pessoas, homens e mulheres curados, famílias curadas e libertas, homens e mulheres prósperos, livres de toda maldição de dívidas e amarrações do diabo, e vamos declarar que a palavra de Deus ela está sendo liberada com a bênção sobre a nossa nação, e que juntos com esses 4 pontos nós possamos viver uma vida abençoada em nome de Jesus. Já estamos na segunda-feira, pessoal, olha só, já estamos nos primeiros minutinhos aqui na segunda-feira. Feliz segunda-feira para você, olha que bênção, nós passamos um dia juntos, hein? Olha, domingo e segunda juntos, olha que maravilha. A minha evangelista chegou agora, só Jesus de Nazaré, Santo de Israel. Deus abençoe a sua vida. Que bom que você está aqui conosco, firme e forte. Deixa eu te falar, tem mais 2 testemunhos, mas eu vou deixar para amanhã.
está respeitando o nosso horário de vigília. Tem gente que trabalha amanhã cedo, né? Quem está comigo na live de oração, 6h30, né, comigo, né, @pastor Joel Cardoso. Estamos orando aqui todos os dias, tá? Tem sido uma bênção, né? Então, vem estar conosco aí amanhã às 6h30. O Oswaldo está aí, o Richard, tem uma galera aí comigo aí, que vai à noite, vamos juntos aí. Tem sido um mover muito grande, muitas experiências maravilhosas também durante as lives da manhã. Então, os testemunhos de hoje, por gentileza, né? Amanhã você vai ser o primeiro, nós vamos abrir a nossa vigília com os seus testemunhos para te honrar. E você que tem um testemunho, uma experiência que não deu para compartilhar, amanhã você terá a oportunidade de fazer isto para nós orarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Amém? Louvo a Deus pelas nossas autoridades que estão aqui, espirituais, a minha tia Maricleide, apóstolo Maricleide, apóstolo Géser, que tem nos ensinado tanto e tem nos dado essa linda cobertura, maravilhosa cobertura. Amanhã, vou trazer um desafio para você aqui. Vocês estão preparados aí, gente? Olha, aí está ela, gente. Ó, até de sobrancelha feita, Jesus poderoso. Aleluia. Né? Olha só, o pessoal não é fraco não, está se cuidando até na quarentena, né? Ela é demais. Olha só que sorriso lindo, né? Glória a Deus, né? Aí está o apóstolo Géser também, nossa cobertura, como sempre, sempre elegante, carismático, né? Deus abençoe pela sua vida. Olha aí, ó. Olha, ele está com uma blusa super top, hein? Ó, de óculos, olha, rapaz, olha a camisa do camarada, não é fraco não, hein? Ainda bem que eu tirei a minha. Hoje eu ministrei o culto com uma dessa aí, olha. Deixa eu falar com vocês aqui algo muito interessante. Está aqui colocando, pode colocar aí, pastor Alex. Está aí na tela o Imersão Total, que vai acontecer dia 24, 25 e 26, dia 25, 26, 27 agora de junho. Vai ser uma imersão e eu quero assim convocar todo mundo a participar, porque será um grande derramar de Deus no final desse mês aqui, tá bom? Vamos estar todos em peso lá para sermos muito abençoados. Terminando a imersão, a gente vem direto para a vigília aqui. Deixa eu te falar, eu falei para vocês que eu tinha sentido no coração de, na segunda quinzena da vigília, ou seja, do dia 15 ao dia 30, que é da metade para o final, nós temos um aprofundamento, um mergulhar muito maior com Deus. Como vamos fazer isto? Eu quero te convidar e te desafiar a você separar um tempo para o jejum a partir de amanhã. Por exemplo, eu vou estar tirando todos os dias, 15 dias, o café da manhã. Eu amo o café da manhã. Meu café da manhã é muito top, muito top. Eu, particularmente, vou tirar café da manhã porque eu sei que vai fazer uma falta tremenda. Eu como frutas, eu como 2 ovos fritos, eu como, você não tem ideia, eu como uma refeição domingo, às manhãs para mim, né? Café com leite, pão integral, eu tenho uma refeição muito legal. Então eu vou tirar porque eu sinto que é o que eu tenho que consagrar ao Senhor. Isso sou eu, tá? Agora, eu quero desafiar você a tirar uma das refeições, ou café, ou almoço, ou janta, né? Você separar e consagrar. Eu falei, eu vou tirar, não para passar fome, eu vou tirar porque eu tenho um propósito. Em toda a Bíblia você vai encontrar o jejum, ele aparece nos tempos mais decisivos da história de Israel. Os momentos mais decisivos de Jesus, ele vai propor E eu creio que nós estamos vivendo um tempo muito decisivo na nossa nação. Posso estar enganado, mas eu sinto que há uma pressão muito grande na nossa nação, essa questão da liberação, da não liberação, essa pressão no nosso governante, os ataques que estão sendo feitos em Brasília com fogos artificiais, está uma panela de pressão, e eu sinto que nós, como igreja, como foi ministrado aqui, como uma leoa que não dorme, nós vamos nos ativar na vigília todas as noites, mais 15 noites agora, mas durante o dia, se você puder,
e tiver condições físicas para isso, também tem isso, né? Você pode separar, tirar uma refeição e você estar orando, né? E fazendo um tempo muito profundo de oração aí para o nosso Deus, com um propósito específico pela nossa nação brasileira, né? Porque para que haja paz na nossa terra, né? Tudo isso que foi profetizado, essa história linda da nossa nação, que vem também acompanhada de muita escravidão, de muita opressão, que nós já pedimos perdão pela nossa nação, né? Muito sofrimento no passado, nós devemos orar para que essa paz volte. O país é um país muito abençoado, gente. Nós moramos numa terra abençoada, apesar das lutas, dificuldades. Olha que eu já andei pelo Japão, Estados Unidos, Chile, Espanha, já estive em tantos países. Mas veja, nosso país é muito abençoado, muito mais do que você imagina. Então nós temos que pedir a paz sobre essa nação, porque com a paz nós vamos ser uma nação muito próspera em nome de Jesus. Então amanhã, se você puder tirar ou o café, ou o almoço, ou a janta, eu estou olhando a carinha de alguns aqui dizendo, meu Deus, né? Eu estou enxergando aí o Marcelão falando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Qual refeição eu vou tirar? Então eu quero muito que você tire uma das refeições. Nós vamos nos unir aqui, né, não apenas na vigília da noite, mas também no propósito de oração pela causa brasileira. Talvez você diga assim, apóstolo, mas quem somos nós, né, para estar movendo a mão de Deus sobre essa nação diante de tal crise? Meu irmão, quando dois concordarem na terra, Deus estará ouvindo no céu. Nós estamos muito mais do que dois aqui, nós estamos com centenas de pessoas, então nós vamos ativar a nossa fé e vamos mover a mão de Deus profeticamente, vamos declarar vida no meio da morte, né? Prosperidade no meio da crise, a paz no meio da guerra, em nome de Jesus. Amém? Posso contar com você? Amém? Faz assim, se eu posso contar com você. Aleluia, glória a Deus, Fabião. Glória a Deus, Thaís, Deus abençoe. Deus abençoe. Oswaldo, olha quanta gente aí, amém. Então amanhã, viu, Belzinha? Amanhã, então você já separe e consagra uma das refeições, seu jejum ao Senhor, viu, Reinan? Em nome de Jesus, tá bom? Ao Leandro Gomes ali com a família, Deus abençoe tremendamente. Neemias, nasceu seu filho já, Neemias? Era só um pouquinho. Tá bom. Pastor Alex, então é isso aí. Tem algum recado? Apóstolo, igreja, nós vamos colocar todas as informações a respeito do Imersão Total amanhã no nosso aplicativo, horários, dias, para que a igreja possa estar um pouco mais direcionada e ambientada aí com imersão. Tirando isso, amanhã essa vigília já vai estar disponível no nosso canal do YouTube, na playlist Vigília da Unidade, para que você possa compartilhar essas palavras com as pessoas que você ama. Amém? Esses são os recados de Jesus. Olha só, olha como nós estamos nos enchendo da presença de Deus. Não parece, olha, em 13 dias, nós já recebemos 52 palavras proféticas e de bênção. 52 dias representam 52 domingos durante o ano. É como se nós tivéssemos, cada domingo, ouvido uma palavra de Deus. Olha só, em 13 dias, hoje nós completamos 56 palavras. Então, é tremendo, por isso que nós estamos aí recebendo tantas respostas de oração, porque nós estamos ativando na palavra e no nome poderoso de Jesus. Amém? Levanta a sua mão direita, vamos orar e terminar esta vigília. Pai, nós declaramos aqui, Senhor, selado está no céu e na terra a tua bênção sobre tudo que foi pronunciado, todas as palavras declaradas na autoridade do nome de Jesus. Senhor, concede-nos um sono, que é o sono dos justos. Renova as nossas forças, a nossa fé,
a nossa esperança e que nesta semana possamos viver milagres e sobrenaturais. Dedicamos e consagramos as primeiras horas dessa segunda-feira ao Senhor. E dá-nos, ó Pai, a tua bênção, a bênção a cada casa, a cada família, a cada ministério, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Nós vamos abrir agora os microfones para uma saudação, nosso quebra-gelo, rapidinho. Paulo, meu filho amado, Deus abençoe. Estou de olho em você, filho. Vigia nas suas lives. Boa noite, Deus abençoe. Noite para todos, Deus abençoe. Boa noite, Luana, Deus abençoe. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe.